Este programa é patrocinado por E chegamos, estamos no ar, estamos mesmo, nós somos o ProMax, o podcast onde se aprende. Você já tem a sua caneta, já tem o seu papelzinho, porque devia. Hoje nós vamos aprender bastante. O meu convidado de hoje merecia ser recebido com uma música e uns bons toques de Kuduro. Ele está ligado assim ao mundo do Kuduro e vocês já vão saber como. Não é um cantor de Kuduro, atenção, não é de todo. É alguém que tem muito para partilhar, é um líder, um visionário, alguém que revolucionou o seu setor, de certa forma, e que com certeza vai nos falar da perspectiva business daquilo que ele faz. Antes disso, eu gostava de vos dizer que é sempre um prazer fazer um programa para vocês, é sempre um prazer ter aqui o podcast ProMax, que é onde nós aprendemos. Nós aprendemos com os grandes, com quem já fez e com quem ensina a fazer. Por isso, eu vou me virar agora para o meu convidado, este visionário espetacular, que muita gente tem medo porque ele está sempre com um semblante assim bem duro, mas vocês já vão perceber porquê. Samora, bem-vindo. Olá, obrigado. Bem-vindo ao ProMax. Deixa-me explicar-te assim rapidamente que aqui no nosso sofá do ProMax só se sentam pessoas que são consideradas ProMax nas suas áreas. Sinto-me honrado. E de certa forma tu tens sido uma inspiração, não é? Na tua área, no mundo fitness, e em tudo mais que tu tens feito. Há bocado eu obrigado. disse ao pessoal que tu estás ligado ao mundo do Kuduro e agora já sabem, não é? Que é que o Não é nosso... porque danço bem, hein? Mas tu chegaste para o mercado e já criaste ideias revolucionárias em relação à forma como se faz exercícios, em relação à forma como podemos perder calorias e ter mais disposição, ter uma saúde melhor. Eu tenho uma pergunta muito interessante para ti, que é como é que se deixa de comer, mas vamos falar sobre isso mais lá para frente. Mais lá para frente. Antes de qualquer coisa, Samora, eu gostaria de saber de ti... qual foi a decisão mais arriscada que tu tomaste dentro daquilo que é o teu setor, dentro do mundo fitness? Porque às vezes nós ouvimos falar, oh, personal trainer, temos um fitness, mas nós não percebemos que isso é um negócio, não é? E tu tens o teu próprio negócio. Qual foi a decisão mais arriscada que tu tomaste? Olha, foram muitas, estou sempre a tomar. Estou sempre a tomar, até de vez em quando, de forma muito não tão boa, digamos assim. Mas a decisão mais arriscada foi querer apresentar uma vertente diferente de fitness. Ou seja, eu não queria ser um instrutor normal, eu queria ser um instrutor. E nunca disse isto, mas eu achava que um instrutor tinha que ser campeão, instrutor, ter um bom corpo. Não sei o porquê isso encaixou-se na minha mente. E foi esse o caminho que eu segui. Mas a decisão mais arriscada tem sido sempre querer avançar com o mercado. Sempre, em qualquer área que eu esteja, eu não quero ser visto como uma pessoa só mais uma. Porque eu tenho a sensação que vou ficar muito pouco tempo neste mundo. Para mim, viver 80, 90 ou 100 anos é muito pouco. Então, ser normal, com o devido respeito, não consigo ser assim. Acho que é um defeito de fábrica que eu tenho. Então, eu estou sempre a arriscar. Tempo agora, vamos abrir um ginásio em Talatona, grande, sem empréstimo bancário, só a trabalhar normal, com pouca programação. Ou seja, nós estamos sempre a esticar, a minha equipa, sempre a esticar os limites lá para a frente. Olha, eu sei que tu criaste um ginásio com um conceito diferente, não é? O teu ginásio é ao ar livre. O que é que te inspirou a fazer isso? Necessidades. Ok, como? Porquê? Eu tenho alguma facilidade em fazer coisas, mas tenho facilidade porque eu tenho as ferramentas, os skills. Porque como estudei muito, era muito intenso quando era novo, qualquer coisa que eu toque tendencialmente floresce. Então eu em 2020 divorciei-me e perdi basicamente tudo, perdi a minha base monetária e fiz o meu ginásio no meu quintal que não era maior que este estúdio. E daí comecei a faturar. Passamos para um quintal maior, que tu até conheces, correto? Que é ali em London English School. E agora estamos a passar para uma estrutura maior que é um armazém. Sempre com a mesma técnica, trabalhar incessantemente no cliente. Uma das coisas interessantes em relação ao que tu disseste, Samora, é que parece que
querendo tu ou não, com condições ou não, o teu mindset, não é? Ou a tua mentalidade é eu vou fazer, eu pensei e Sim. vou fazer. A ideia que nós temos dos personal trainers, dos instrutores, é que vocês estão sempre bem dispostos. Vocês Isso é um dormem erro. e acordam motivados. Isso é verdade? Não, não. E as pessoas têm que saber isto, não é? Porque eu estou, por exemplo, a olhar para eles, né? Estão aqui, e eu olho para os seres humanos, para os outros na rua, e se eu pudesse partilhar o que tenho no meu coração e dizer, não, o pouco que eu construí, o muito que eu construí, eu raramente estou motivado. Eu automotivo-me, as pessoas não sabem, nós automotivamos. Porque hoje em dia há uma dependência muito grande dos sentimentos, tudo é sentimentos, como nós falávamos antes. Eu não posso depender dos meus sentimentos, não tem como. Porque grande parte das vezes os sentimentos estão-me a trair. Se eu tiver triste, não trabalho. Certo. Então, e eu até chego a um ponto em que tu tens até uma certa satisfação em estar mal, para poderes dominar aquilo. Sim, as pessoas não sabem, hoje já posso ter isto, que a minha idade passou. Nós somos completamente loucos, as pessoas motivadas, mas literalmente loucos. Mas loucos na acessão da palavra, não estou a brincar. Por que tu dizes isso? Porque a desmotivação me traz-me garra. Eu gosto de estar em baixo para poder fazer em cima daquele sentimento. Há técnicas. Vou-te dar um exemplo. No outro dia fui fazer depilação laser nas pernas. E a senhora estava a passar o laser e perguntou-me: está a doer? Estava a doer um bocadinho. Ela liga aquele jato de frio. Eu disse: não, não ponha um jato de frio. Eu queria sentir. Porque um homem tem que sentir aquela dor. Eu não queria que ela me amenizasse. Às vezes, mas o domínio daquela dor permitiu-me chegar a um patamar mais elevado. Ok, é uma forma que tu tens de trabalhar a tua mentalidade. Nós estamos motivados com a desmotivação. Porque não tem piada nenhuma fazer as coisas quando estás motivado. Dizem que estou bem, mas grande parte dos dias não estou bem. Eu tenho que trabalhar em automático, falar em automático. Hoje estou aqui com 3 horas de sono, não devia dizer, mas sinto-me bem. As pessoas são motivadas, não estão sempre motivadas, nem sempre se sentem bem. Também estamos tristes, mas fazemos de propósito para poder superar essa motivação. Porque eu ia te perguntar uma coisa. Epá, é bom, tudo corre bem quando eu estou motivado, quando a mesa está cheia. Eu quero saber como é que eu vou reagir no dia da adversidade. Isto não é um clichê. Porque se eu olhar para o lado e no dia da adversidade não tiver lá a minha equipa, por exemplo, então de que é que eles me servem? Ou de que é que eu me sirvo a mim próprio? Não tem como. Uau. Mas tu tens alguma técnica, tens algum mantra que te ajuda a sair de um modo para o outro, de um estado para o outro? Falo para mim. Eu sou o melhor cabrão que Angola já viu. Ok? Porque quando eu penso na minha avó, eu fico emocionado assim. Porque ela tinha muito menos ferramentas do que eu. Ouviram-se os malucos? Ok? Vocês têm tudo. A minha avó não tinha ferramenta nenhuma. Quem sou eu para perante o que tenho hoje em dia estar desmotivado? É assim que eu motivo. Eu falo para o espelho, choro à frente do espelho. Eu tenho vergonha de ser menos que a minha avó. E eu levo esse sentimento a um extremo. Eu tenho que apresentá-lo onde ela estiver, ou à minha mãe. Ok? Deus não nos fez para ser medíocres. E o que eu vejo hoje em dia é que qualquer coisinha caímos. Não, isto eu estou a fazer ao vivo com o meu motivo. Eu sou o maior cabrão que Angola já viu nisto. Entenderam? E o Gil, por exemplo, conhece-me há muito tempo. Sou mesmo o maior cabrão que Angola já viu. Eu não vou levantar de manhã para andarmos na rua. É isto com o meu motivo. As pessoas levantam-se de manhã e tu é para o lado, se bebem um café. E nós estamos a viver uma displicência enorme. Deus dá-nos umas ferramentas maravilhosas. Isto é com o meu motivo. Eu tenho que honrar a quem me pôs aqui. Neste caso, Deus e a minha família. Eu não posso andar. Não é que eu não falho, mas não posso condescender com este tipo. E eu motivo-me assim, falo para mim ao espelho de manhã. Falo isto e digo palavrões se me apetecer. Sei que não devia, mas motivo-me assim. É o teu jeito, é a tua técnica. É a minha técnica. Pensa em quem tem muito menos do que eu e faz muito mais. Uau. Já houve alguma situação que tu viveste que nem as tuas técnicas de motivação resolveram? Sim, perante a morte tu sentes-te muito mais pequenino. Perante a morte tu sentes muito mais pequenino. Podes superar aquela situação, mas sentes-te pequenino. Porque nós sabemos que somos impotentes perante a situação. Certo. Aí já não há, a motivação resulta, mas é depois. Tens que aceitar. Qual foi a perda que mais te deixou confuso em relação à vida, em relação à lógica de tudo o que nós vivemos? Do meu pai, quando eu tinha 11 anos. 11. O impacto foi muito depois. E da minha avó. Ok. Disseste que o impacto foi muito depois, porque quando tu sentiste o impacto da perda? Eu acho que quando temos 11 anos não somos assim tão...
tão cientes das coisas. O impacto foi depois, na minha idade adulta, que eu vi que houve muitos erros que eu cometi, se calhar porque não tinha uma mão forte em cima de mim. Porque não havia a figura paterna. Não havia a figura paterna. Tenho uma grande mãe, graças a Deus está viva, mas acho que em todas as famílias tem que haver pai e mãe. Falta uma figura paterna para... E eu vi que muitos erros que eu cometi foi porque eu consegui driblar a minha mãe, que provavelmente não tinha a força de um homem ao lado. Senti mais à frente. Entretanto, depois de tudo isso, tu em algum momento sentiste que essa ausência do teu pai, por consequências da vida, reflete-se de alguma forma na relação que tu tens com as tuas filhas? Reflete-se muito. Acho que nós falhamos muito como pais e agora, com mais idade, tenho uma filha pequenina de 1 ano e 9 meses, vai fazer dentro de breve 2 anos, vejo que ser pai é provavelmente a maior função que nós temos. Eu pensava que era ter dinheiro, ser famoso e prover. Não tem nada a ver. Ser pai é estar a ter estas conversas e estar lá. Coisa que nós vemos muito pouco hoje em dia, não é? E os erros que eu cometi no passado, né? Porque eu tenho 2 filhas, tenho a minha filha Chiara com 21 e tenho esta agora que vai ter 1 ano e 9 meses. Vejo que eu posso ser muito melhor pai do que aquilo que foi. Isso é uma coisa dura de dizer, mas é verdade. Pois, isso era algo que eu te ia perguntar. Qual é a diferença entre ser pai há 20 anos atrás e ser pai hoje? Qual é o teu nível de emoção em relação a isso? Onde é que tu achas que falhaste antes que acertaste agora e onde é que tu achas que acertaste antes e que agora não é que seja uma falha, mas que se calhar não é o caminho mais? Eu acho que há certas conversas que eu devia ter tido com a minha filha que não tive. Porque não é só o exemplo que marca. Porque pode estar a ser um grande exemplo, graças a Deus sempre fui um pai provedor, desportista, mas ser presente não é dar coisas materiais, ser presente é estar a falar e ouvir o outro e saber que nem todos somos iguais. O que resulta para mim como homem pode não resultar para a minha filha, aliás, e não resultou em muitos aspectos. Aí é um erro. Os pais têm que estar. Numa sociedade hoje em dia que nos exige estarmos fora, os pais têm que estar. Tu és um pai raiz ou és um pai Nutella? Hoje em dia usa-se muito sim, sou um pai raiz. esses termos para definir, né? Pronto, os pais que são Sou um pai mais raiz. rígidos, mais... No fundo até tinha um coração mole. Eu achava que era rígido. Achava. Até que depois vês a tua filha crescer e vês perfeitamente os sítios onde podias ter sido melhor. Mas sou um pai rígido. Com muito coração mole, mas acho que nós temos de ter alguma rigidez e alguns conceitos fundamentais na nossa vida, porque senão trepa-nos para a cabeça. Com certeza. Olha, de que maneira que as tuas filhas, e ainda falando sobre elas, de que maneira que elas te ensinam sobre liderança todos os dias? Existe alguma coisa que tu olhes e que tu penses, não, isto eu aprendo com as minhas filhas? Aprendes muito. Ou com a paternidade em si? Aprendes que por vezes tens muito pouco e tens que fazer mais. Eu tenho 2 filhas, né? Tenho uma filha, digamos, que é biológica e há relativamente pouco tempo tenho uma menina que adotei. E essa menina estava com os joelhos na pedra da rua. Imagina. Eu passei a olhar para aquele ser humano e aquele ser humano estava-se a rir. Eu pensei, bolas, você mesmo está aqui na pedra da rua, sem comida, sem cabelo e conseguia ter felicidade. Quem sou eu perante aquela miúda para me queixar? Com tudo o que eu tenho, graças a Deus, não me posso queixar da minha vida. E eu, quando lhe adotei, ela ensinou-me que pode haver sempre um nível mais abaixo, portanto é melhor Com trabalhar certeza. assim. Eu aprendo tudo, hoje em dia quase tudo com essa minha filha também. É uma coisa muito boa, muito boa. Uau, maravilha. Existe algum treino para a alma de um pai? É muito difícil, é uma pergunta profunda. Temos de estar preparados para tudo. E quando eu digo para tudo, é literalmente tudo. Porque nenhum ser humano é igual ao outro. O que para ti é certo, para o outro pode ser errado. Mas mais grave, para bom entender, a minha palavra basta. É muito difícil quando alguém que tu amas está a fazer o que tu sabes que é literalmente errado. Porque tu já passaste por isso. E tu não podes fazer nada. Eu posso ter músculos, eu posso trabalhar, eu posso prover, mas eu não posso colocar no lugar daquelas pessoas que eu amo, apesar de saber que o que tu estás a fazer é errado. Para bom entender a minha palavra basta. Porque nós sabemos, quando chegamos lá à frente, ai, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu soubesse. A minha mãe tinha razão. A alma de um pai, tu tens que ir buscar o teu filho ou o teu filho onde ele estiver. E às vezes vai ficar a sítios que tu nem querias lá estar. Tens que ser muito duro mesmo. Olha, e só para terminar aqui esse bloco sobre ti e a tua família, Sim. né?
Há alguma coisa que tu gostarias que as tuas filhas soubessem a longo prazo? Epá, o que eu gostaria que elas soubessem é que eu lhes amo perdidamente. Eu acho que, e não digo isto com displicência pelas mulheres, até porque até biblicamente é errado, nós vamos ficar com as nossas mulheres, mas as nossas filhas, os nossos filhos são pedaços de nós. São pedaços de nós. Pois é, agora voltando aqui ao lado do business, não é? Sim. O teu negócio, eu gostaria de perceber, tu és o teu próprio negócio, Sou a minha certo? própria marca. És a tua própria marca. Isso empodera-te ou de certa forma deixa-te descansado porque depende somente de ti? Empodera-me por um lado, mas atrapalha-me por outro. Até bem pouco tempo eu não tinha ninguém que me orientasse. E as pessoas, eu vou dizer isto pela primeira vez num podcast ou em televisão, eu tinha muita vergonha de mim. Porquê? Eu sempre tive muito medo do nome Samora. Isto é verídico. Mas porquê? Até que eu contratei alguém para me ajudar a orientar as minhas marcas. Porquê? Porque eu, feliz ou infelizmente, graças a Deus, eu faço muita coisa bem feita. Por exemplo, se as pessoas não reparam, eu tenho uma marca de produtos desportivos. Eu faço televisão, eu faço rádio, eu faço team building. Qualquer coisa que eu toque dá-me valores monetários muito rápido. Isso também é uma maldição, porque tu nunca fazes uma coisa no topo. Eu contratei essa pessoa do marketing e um coach, um verdadeiro coach, não é um coach como eu, que eu não sou um coach, eu sou um mentor, um coach daqueles que te põe à frente. Ele disse, tu tens vergonha de ti próprio? Eu, sou Samora, Bruno Samora de Angola. Ele disse, então explica-me lá uma coisa. Porquê que o teu programa de rádio se chama Catedral da Motivação? Porquê que o teu programa de televisão na Zimbo se chama Informa? Porquê que nenhuma das tuas coisas tem o teu nome? Ele conseguiu chegar à alma, porque eu sempre tive vergonha, entre aspas, e medo. Medo. E ele disse, as pessoas não estão interessadas no teu nome, querem estar contigo. Então nós agora temos a Samora Fit Store, a Samora Fit Studio, estás a ver? A Bruno Samora Motivação. Ele diz, porquê que as tuas marcas não têm o teu nome? E eu, a única pessoa que sabia desse medo era eu. E foi aí que nós reformulamos as marcas. Mas tu sentes que isso tem a ver, de certa forma, com algum senso de não merecimento ou se calhar com a falta da figura paterna, que às vezes parece que não, mas cria esses vazios, não é? Em nós, de onde é que tu achas que saiu esse medo? De onde é que tu Para ser construíste? sincero, não sei, nunca pesquisei sobre isso. Inclusive, é que tu já foste a imaginar, não tem lá nenhuma foto minha. Não. E eu fui campeão de tudo e mais alguma coisa. As pessoas não têm noção, eu fui campeão desde a ginástica aeróbica até o culturismo. Acho que até bem pouco tempo, salvo erro, eu era o atleta português mais condecorado que juntou. Eu fui campeão de aeróbica, de fitness, de body fitness, de culturismo, campeão overall. Eu fiz um span dentro do desporto que muito pouca gente fez. E tu não vês nenhuma foto minha? Não, por acaso No meu ginásio, no meu próprio ginásio, não se vê não fotos, tem. nem fotos, nem taças. E é o medo que eu consegui ultrapassar nos últimos anos. Hoje em dia já falo das minhas marcas com orgulho. Mas foi algo que foi preciso construir, essa autoconfiança Foi para tipo falar construir essa da marca. autoconfiança. Que é uma coisa engraçada, porque nós olhamos para ti aqui do lado de fora, esse homem forte, tem tanta coisa, nós nunca vamos pensar que, de certa forma, também existem esses vazios, esses medos. Existem muitos vazios, então não existem. E até fazem parte do guisado, por assim dizer, que é ótimo, porque nós temos de estar sempre a superar. Olha, já alguma vez tu recusaste um cliente por causa dos teus princípios ou porque não ia de acordo aos teus princípios a forma do cliente ou a abordagem ou o tipo de cliente? Epá, eu nunca recuso ninguém que venha pelas razões erradas. Há razões muito erradas. Ok. Okay? Que seriam um exemplo? Razões profundas. Por exemplo, há clientes que me abordam na perspectiva das drogas químicas. Ok? Eu não tenho que lhe julgar o porquê que ele vem. Não é como começa, é como acaba. Okay. É a minha questão como formador de pessoas, porque nós somos formadores de pessoas. Quando deixas o teu filho ou o teu marido para estar comigo, é a minha obrigação dar-lhe aquilo que eu tenho de melhor. A pessoa que passar por mim, eu tenho que conseguir transformar a vida. A razão porque ela vem, isto para fechar este tema, a razão porque ela vem não me interessa. Eu quero é ver como é que ela sai. Dou-te um exemplo. A minha namorada, hoje em dia, o que é que aconteceu? Tivemos um grande atrito numa formação. Ao ir ter com ela, isto foi recente, para levar o certificado, eu já ia aziado, eu não podia ver aquela miúda, nela ir a bala, aquelas pessoas que me irritam só de ver. E o que é que eu penso? Mas tu és formador. Então houve uma reação que ela teve, que eu sabia se ela continuasse com essa reação, nunca ia ser nada na vida.
eu tive esta conversa com ela. Apaixonamos. Uou. Literalmente. Naquele dia, apaixonamos. Assim como eu te estou a dizer. E o que é que acontece? Eu disse, eu tenho que dizer a esta miúda que ela não vai ser nada na vida se continuar com esse feitio. Ela olhou para mim e disse assim, olha, o meu pai também já me tinha dito, se eu não tivesse essa ânsia de transformar a vida dela, eu não teria a mulher da minha vida ao meu lado. Para tu ver. Foi assim que aconteceu a minha história de amor, relativamente há pouco tempo. Percebeste? Se eu, toma o teu certificado, é para esta vida também. Eu disse, tenho que lhe dizer uma coisa, olha, aquela reação que você teve não foi das melhores. E no lugar mais improvável, aconteceu o amor. Aconteceu o amor, como tu vês. Oh, que giro! Olha, nessa cena, e já agora, não é? Porque estamos a falar do teu relacionamento, tu aceitarias treinar uma ex-mulher, uma ex-namorada? Epá, eu aceitaria, mas acho que as nossas parceiras não merecem. Para mim, olha, outra coisa que eu aprendi agora há pouco tempo com os relacionamentos, para mim não me faz confusão, mas eu sei que é uma falta de respeito. É a primeira vez que eu digo isto na vida. Ok. Porque para nós está sempre tudo bem, ok, mas e para a tua parceira? Até porque era o que eu fazia. E o que é que te fez mudar? Porque eu acho que aqui existem questões diferentes, né? É tua ex-namorada, ok, mas é o teu trabalho. Se a pessoa chegou, pagou pelo serviço... Olha, eu mudei há muito pouco tempo a minha opinião sobre isso. Que eu era o mais malandro, o mais estúpido. Eu era a pessoa mais estúpida que eu conhecia à face da terra. Porque eu achava que podia fazer tudo. Estava no relacionamento, ouçam isto que é importante. Vou a um ginásio e tal, pumba, grande dama a postar o lado de perna, não sei o quê. E posto sozinho com ela. Ok. E essa pessoa chamou-me e disse-me assim, se fosse ao contrário, caiu o meu mundo. É verdade, nós não podemos fazer aquilo que queremos. Eu era a pessoa que achava que podia fazer porque me pagaram. Não. Hoje em dia, contra mim falo, estou a falar contra mim. Quando tens uma parceira, você tem que se reformular. É É responsabilidade diferente eu afetiva. postar É. eu, tu e o fulano tal todos, do que de repente agora a Neide sai e começa só a postar com o Samora depois de um treino. Eu achava normal. Porque é que nós no meu mundo andamos sempre rodeados de coisas. Mas e se for ao contrário, como é que seria? Exato. Isso é uma questão incrível que às vezes Mas eu mudei há pouco tempo, confesso. foi há pouco tempo. Que era um grande bandido. Mas é uma coisa incrível e é bom que tu digas isso hoje e que percebas isso hoje, porque às vezes nós somos tão focados em nós mesmos, tomamos decisões, fazemos coisas a pensar no nosso bem-estar e achar que não estamos a magoar o nosso Porque parceiro. achas que tens os maiores princípios é só tu que E não sabes. vemos maldade no que estamos a fazer. E, entretanto, às vezes só precisamos desse shift. De nos Olha, a mim pormos no lugar da sentaram e pessoa. explicaram-me. Ok. A mim sentaram e explicaram-me. Comecei a pensar, se calhar isto é... Se calhar tem razão, a minha parceira tem razão nesse aspecto. Não é normal, porque se fosse a tua parceira a fazer, também não ia estar. Porque nós sabemos que isso abre portas. Claro, claro. Se eu der boleia a alguém no carro sentado ao meu lado, isto abre uma porta. Ninguém é criança. Não é só uma boleia, há uma proximidade, há uma energia. E quando tu amas, começas a dizer, é melhor mesmo eu andar na linha, porque senão vou... E tenho a mania que sei tudo, ninguém sabe tudo. É preciso aprender com os outros e há regras que as nossas parceiras nos podem ensinar. Perfeitamente. E olha, custa muito ser isso. Olha, qual foi o maior erro que tu cometeste que se tornou numa lição para ti? Não lutar muito por uma pessoa que na altura devia ter lutado mais. Por causa de achares que sabes tudo. Oh. Nós às vezes achamos que estamos inflados com o nosso ego, porque a vida te corre bem. E estás a usar certas formas. Às vezes tens mesmo que lutar e ir lá ao fundo de ti, lutar por a pessoa que tu amas. Porque passados uns anos tu vês que muito provavelmente, se calhar, se tivesse lutado mais, não teria acontecido determinadas situações. Mas o bom da vida é quando passa o amor à frente, até pode ser bem melhor. Uau. Percebeste? Pode ser bem melhor. Pode. Não é pode, tem mesmo que ser, senão vais viver amargo. Vejo tanta gente a viver amargo e não encontrar o amor que eu pensei, meu Deus, soubessem como é que a vida é boa. Olha, Samora, existe aqui uma questão, não é, da maior parte das pessoas, que é a dificuldade no perder peso, não é? Eu já vi situações em que as pessoas vão para o ginásio, fazem dieta, decidem fazer dieta, decidem começar técnicas, fórmulas malucas de que vou beber água com pimenta, água com limão e etc.
e depois, ao fim de tudo, vem a fatura, que é a frustração, não é? E já ouvi inclusive casos em que se dizia, se calhar o problema está na tua mente, está na tua cabeça. Isso realmente é possível? Será que o exercício físico tem o poder de transformar até a mentalidade? Tem muito. Mas voltando agora um bocadinho atrás ao que tu disseste. Nós hoje em dia, olha, vi uma coisa fartamente no outro dia. Vocês já repararam que nós somos a única raça no planeta que tem problema com a comida? É uma estupidez. A girafa chega, come o que tem que comer. O leão chega, come o que tem que comer. E nós, dá uns anos para cá, complicamos isto a tal ponto que até chega a ser irritante. Não é? Isto até é mau para o meu negócio. Isto para dizer o quê? A alimentação, os nutrientes. Porquê que fazer dieta comer de forma saudável é associado a uma coisa má? Então nós não comemos lomba de galinha? O óleo da gingobi é altamente saudável. Óleo de palma é altamente saudável, ao contrário do que dizem. Mas isso é conversa para outro podcast. Não comes salada, não comes frango, não é? Vais comprar uma galinha abatida, temperada com limão, com frango de aviário? Não. Porquê que associamos comer normal a uma coisa má? Não, comer mal é hambúrgueres, são óleos que nos trazem de outras culturas que não faziam parte da nossa cultura. Isso é uma coisa. E o comer, e eu vou ter que dizer isto por estas palavras, nós não somos porcos, nós podemos escolher o que comemos. O porco é o único animal no mundo que chafurda na própria porcaria. Não estou a dizer que a pessoa não possa comer um hambúrguer, não possa sair, mas sempre, a ponto de sentir mal. Então não tens domínio. Eu bebo, gosto de gin, não posso beber 6. Bebo 2, 3, quando eu gosto muito de chocolates e de açúcar, posso ser disciplinado, não é ser infeliz, é eu controlar as minhas escolhas para mais tarde recolher recompensa. Mas vou sair daqui, vou comer um chocolate, meu pacote de bolachas. Mas quando já me prejudica a tal ponto que a minha saúde emocional, sim, porque o que nós comemos impacta na cabeça. Quando bebes uma Coca-Cola ou apanhas uma bebedeira, no outro dia não te seja o teu melhor. Sim. A primeira base é o que é que eu meto cá para dentro. Se o teu carro é gasolina, vais meter gasóleo? Não, é o que eu meto cá para dentro. Impacta a parte emocional. A espiritual não vamos discutir aqui porque cada um faz. Agora, o exercício. Eu gostaria de saber se alguém mudou sentado no sofá a fazer meditação. Isso é outra coisa que é irritante. Ninguém muda a pensar, é mentira. Não, olha, sabes que agora está muito em alta a cena do poder do pensamento positivo. Mas calma. E as pessoas literalmente acreditam... Deixa-me só dizer-te uma coisa. É bungle. Isso é bungle de coach. Nenhuma pessoa que está aqui a fazer este podcast ou que abriu esta produtora ficou sentada a pensar. Conceptualizou e passou a ação. A ação muda. Então, eu quando faço exercício físico, estou literalmente a mudar a minha alma. Mas exercício físico é só pelo corpo. Não, pensam vocês. Se tu te consegues levantar, ir ao ginásio, estás a mudar o teu caráter, porque cumpriste contigo próprio. Mas criou-se esta nova fase que só os estudiosos, só se o teu filho for para a faculdade. O teu filho foi para a faculdade, está com um sobrepeso enorme, é bem sucedido, mas na parte sexual está mal, na parte emocional está mal. Isso é ter sucesso. Perde a dama que ele gosta para outro que até tem menos recursos económicos, mas apresenta uma melhor parte emocional. Nós criamos tudo isto à base de exercício físico como se fosse alguma coisa de deitar fora. Não, é altamente espiritual. O nosso corpo é o templo das emoções. Fica lá no sofá a fazer meditação em frases positivas, vais ver se vais abrir a produtora. Não, tens que ir. Mas olha, eu estive a ler um artigo que dizia que o cérebro não consegue diferenciar o que é verdade ou o que é realidade do que não é. Então, e houve algumas pessoas que inclusive tiveram a fazer algumas questões do género, então se eu me deitar e fingir que estou a fazer exercícios ou pensar em fazer exercícios, perco calorias, mas é possível? Não perdes. Quando se fala isso, lá está, voltamos ao bungle, as pessoas... Eu posso falar por mim, porque eu fiz isso. E é assim, eu posso falar porque eu posso te provar. É simples. Quando se diz isso, o cérebro não sabe se eu estou neste podcast, se eu estou no outro podcast, por exemplo, da Oprah, ele consegue recriar a realidade através do subconsciente. Já fiz isso várias vezes. Abri a minha box CrossFit, eu ficava à frente do sítio e chorava, imaginava. Aliás, até vos vou dizer em primeiro mão, eu faço isso todos os dias. Nós estamos a abrir um ginásio, não sei quantos milhões de kwanzas, ao pé do Mundo Verde. Ninguém reparou. Eu vou ao meu ginásio e começo a falar. A Loriana na recepção. Eu falo literalmente. E o homem das obras perguntou. Eu neste momento, já estou a viver aquela realidade. E digo-vos mais, isto em primeira mão. Fomos fazer um team building e mandei cortar bambus.
Corta os bambus. Olha, tu vais lá ao meu ginásio e vais ver-los lá. Corta aí os bambus. Porquê? E eu disse assim, isto é para o bambu bar do meu novo ginásio. A única pessoa que percebeu foi o meu braço e ele disse assim, outra vez não. E ele disse-me, começou para mim, chefe, mas ainda agora gastamos não sei quantos quilos de ginásio novo. Ele percebeu que o meu olhar não estava lá. Pusemos lá os bambus, o pessoal começou a gozar. E eu disse assim, quando esses bambus mudarem de cor, eu vou ter o meu novo ginásio. Lá está, é a visualização. Exato. Ao ver aquele bambu todos os dias, obrigava-me a ir à procura. Exato. Tu se visualizares, ficares O lá... foco, a intenção. Foco. Isso. A grande verdade é que está lá o ginásio de 300 milhões. Uou. Porque ao ver os bambus, eu obrigava-me a ir para a frente. Saía, andava por Talatona. E dizia, em Talatona não há armazéns. Não há como. Ficamos com o armazém do Food Lovers. Como é que não há? Eu visualizo. Eu sou melhor, etc. Mas depois tens que fazer isso com ações. Tem que haver ação, exatamente. É o tal coach do bungle, não, só visualização positiva, não sei o que, não. Visualiza o teu almoço, visualiza como é que estás a comer o teu futuro, mas tem que haver ação para isso. Agora, se tu te levantas de manhã e fazes o contrário, a primeira coisa que o pessoal se levanta, liga o telemóvel. Ei, esta dama já me deu uma tampa. Ou vê pornografia. Ou vê alguma coisa que não tem nada a ver com o teu dia. Epá, o resultado vai ser aquilo que tu procuraste. Então, eu levanto de manhã com uma oração poderosa, uma frase da Bíblia, ponho os joelhos no chão, visualizo, depois é que abro o telemóvel, o meu pensamento vai ser... E eu vejo isso de muita gente bem-sucedida, Ivanilson Machados desta vida, a fazer isso todos os dias, literalmente. Há uma diferença no pensamento, é o tal mindset. O mindset, exatamente. É o mindset. Tu já estás no lugar, já idealizares aquilo que tu queres feito, viveres inclusive as emoções e traçar uma estratégia e ir para a ação. Por isso é que depois, sempre, quando eu estou com a minha equipa e eu estou às vezes completamente fora de mim. Olha, vou dar o teu exemplo, né? Quando estás a fazer este podcast, a tua cabeça não está aqui, eu sei que não está. Está no próximo projeto que vai nascer deste podcast. Então, quando eu estou literalmente aos berros, porque que o Gildo não tem o seu plano de treino? Eu agora vou ter que dizer isto, que é para ver eu fazer essa Samora. O ser humano normal é displicente, não percebe que ao passar aquele plano de treino, o Gildo, quando estiver com a família dele e estivesse a sentir bem, vê lá o nível de loucura, e tiver a ter relações com a mulher dele, a quem é que ele vai ligar o novo desempenho dele? A nós. Exato. Vai falar, vai trazer clientes. O ser humano normal fica neste patamar. Percebeste a loucura? Isso. Não é o ele preparar a câmara, é o que esta câmara preparada vai dar para o futuro. Depois vão dizer assim, foi sorte. Não foi sorte, foi uma construção. Olha, uma coisa muito interessante que tu focaste sobre a questão da relevância dos exercícios físicos, não é? É sobre o desempenho sexual. É verídico ou é uma informação real de que estar na vida ativa, não é? No ginásio ou com exercícios, também te garante um melhor desempenho sexual? Mãe, isso é certíssimo. Isso é tão verdade quanto eu estar aqui. É muito simples. Exercícios poliarticulares, como agachamentos, levantar pesos, aumentam e muito a testosterona. E muito. Ok? E com uma alimentação saudável, então dispara. Entretanto, tenho aqui uma questão que é boa parte dos jovens acabou por enveredar pelo uso de químicos para poder ter um corpo maior e etc. Qual é o teu posicionamento em relação a isso? É saudável, não é? Porque também dizem que tem algum problema relacionado ao desempenho sexual. Muitos deles acabam Deixa-me por... só dar-te um exemplo relativamente à pergunta anterior, só para as pessoas terem noção. Porque há níveis neste jogo. Uma pessoa como eu, que tenha testosterona a 300, se eu tiver a minha parceira com testosterona a 150 e com falta de libido, vai dar bungle. Não sei se vocês estão a perceber onde é que eu quero chegar. Sim. Há alguns anos atrás, o homem africano tinha testosterona acho que a 500 ou 600. Com esta nova sociedade baixou. Pessoas que treinam muito e com níveis de libido alto, o parceiro tem que acompanhar. Agora imagina se o teu parceiro ou parceira não treina. Desempenho sexual fraco. Isto é verídico, estamos a fazer um podcast para pessoas. A questão das drogas, eu já cometi muito tempo, a bom entender a minha palavra basta. Se cometi num nível quase semi-profissional, tem que haver ali algumas ajudas químicas e ergogénicas. Certo. A ajuda química é um medicamento. Se estás a usar esse medicamento, tem que ser sob supervisão. Só para dar um coisa rápido. Quando nós começamos a usar esteroides ou qualquer químico, seja a mulher ou seja o homem, os teus testículos ou a tua progesterona, no teu caso, se fores mulher, deixa de ser produzida.
Entre via agulha, ou via comprimido, ou via gel. Ok. Ok? Depois, para retomares o funcionamento normal, podes ter quebras. Viste? Isso é testativo. Não é quer dizer que tenhas sempre, mas é perigoso. Nas mulheres, isto é um aviso para todas as pessoas, as mulheres que tomam, fazem uso de químicos, como é que é? A harmonização. A harmonização são drogas. Testosterone replacement. São drogas. Então, quando vais injetar um botox no lábio, é como um culturista que injeta no bíceps, são drogas. Só que nós chamamos harmonização. Exato. Que é a mais chique. denominação que... É mais chique. Se tiver uma clínica, nós estamos a harmonizar. Se vais, não vou dizer nomes, e tens um manipulado, não, eu não me estou a drogar. Não, você está literalmente a tomar um químico que te vai mudar em termos hormonais. Exato. Pronto. Agora, isso pode num corpo desregular, pode ter consequências gravíssimas, até a morte. Por isso eu não aconselho ninguém a enverdar pela via química. Alimentação, exercício físico e, acima de tudo, sono. 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 Mas tu acabaste de dizer que estás aqui com 3 horas de sono. Quando estamos apaixonados, até uma. Oh! É normal. É sobre amor, é sobre amor. É sobre amor. Vocês sabem quando começas a namorar, não é? Aquela tua estrutura de disciplina muda, depois volta a entrar. Mas esta é a fase melhor. É a fase em que estás com borboletas, estás apaixonado. Eu até faço de propósito. Vocês vejam bem como é que a disciplina funciona na cabeça que é disciplinada. Eu até faço de propósito, e também estou a dizer pela primeira vez, até em comer mal. Não faz sentido no início de uma relação eu ser, tenho que deitar, tenho que levantar. Não, nós já sabemos que daqui a 2 semanas voltas ao teu normal. A tal coisa não é só tu, não é sobre ti, é sobre nós. Exato. Portanto, eu estou mesmo já a largar o coração. Depois ficas normal. Bruno, olha, eu vou convidar-te agora para irmos à nossa roleta. A nossa roleta é um lugar assim muito especial, que é onde nós escolhemos palavras especiais e falamos sobre elas ou o que é que elas significam para a nossa vida. Estamos aqui com um instrutor, alguém que lida com milhares de pessoas com problemas emocionais, principalmente, que eu acho que o gerir os teus clientes tem muito disso, né? E depois também me esgotou a mim. É normal, mas faz parte. Exato. Então, eu vou-te pedir que gires a roleta, ela tem aqui uma setinha, e vamos ver em que palavra ela para. Precisa mais uma. Ok, vamos lá? Ela continua no centro. Vai, vamos lá, mais uma. Agora calhou mesmo aqui. Estagnação. É isso mesmo. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? É das piores coisas que pode haver. Não é? E infelizmente para nós humanos, quando estás estagnado, não estás no mesmo nível. Estás a regredir. Porque o mundo está a mudar. Se estás aqui, o mundo não vai ficar aqui. Quando estás estagnado estás a descer. E a pessoa está estagnada porque não está a trabalhar em novas capacidades que tem. Não estás a estudar, não estás a ler, não estás a aplicar-te na tua relação. A estagnação é das piores coisas que pode haver para um ser humano. Infelizmente. Muito bem, vamos lá. Próxima palavra. É isto, acontece imenso. Fracasso estratégico. O fracasso é bom. É bom porque te ensina muitas coisas. O fracasso estratégico acontece quando nós não pensamos muito naquilo que vamos fazer. Isto acontece imenso. Está-me sempre a acontecer. Estou sempre a meter-me no nome devo e depois, como tenho alguma capacidade económica ou mental e física, resolve. Aconteceu-me agora. Eu não tinha necessidade nenhuma de abrir um novo ginásio. Mas pelo ego, quis ir abrir. É um fracasso estratégico, porque eventualmente com o dinheiro que eu estou a gastar lá faria mais dinheiro com a inteligência financeira. Agora, mas o que é que acontece? Tenho que transformar este fracasso em sucesso. Isto é grave, isto é uma coisa muito grave. Fracasso estratégico não é fácil de lidar. Boa. Vamos lá para a próxima palavra. Erro. Erro. Aprende-se com o erro, mas dói muito. Eu nunca acreditei que errar fosse humano. Okay? Eu acho que se devem segurar com o que eu vou dizer seguinte. Errar é humano, errar muitas vezes é burrice. Porquê? Quando tu dizes uma... Porquê? Porque o errar vai-te fazer fraco. E ser fraco é mau. Vou voltar a repetir isto. Ser fraco é mau. Se tu fores fraco, não ajudas a tua mulher, a tua família, os teus filhos. Hoje em dia celebra-se a fraqueza e a terapia, eu estou mal. Hoje, se não tiveres um problema, é quase tipo, tu já não estás
mas tu estás bem, mas estás feliz, isso é um problema. Se estás sempre feliz, esse é um problema. Hoje em dia, na era da terapia, não tenho nada contra. O erro é bom, mas se tu erras e não aprendeste, o que é que serviu? É preciso onde eu quero chegar. Errar é bom. Não digo que não, mas uma vez, sempre o mesmo erro ortográfico, 2 vezes, 3 vezes, o que é que isso contribui para a nossa firma, para a nossa vida? Não contribui. Errar, resumindo, errar é humano. Errar muitas vezes para mim, estou a falar em termos pessoais, sem querer ofender ninguém, é por isso. Uau. Bom, vamos voltar para aqui, Bruno. Uma coisa que ficou muito patente para mim aqui na nossa conversa é que tu és uma pessoa muito disciplinada, de convicções muito fortes. Isso. Tu achas que isso acaba por ser fruto de toda a tua vivência ou te foi transmitido por alguém? Ou foi somente uma decisão que tu decidiste tomar? Eu não quero ser uma pessoa fraca, eu não quero ser uma pessoa aparentemente fraca, não é para os outros, não quero mostrar as minhas fraquezas, não quero chorar para as pessoas, ainda há bocado falávamos sobre chorar, não é? O que é que te tornou no Bruno Samora que tu és hoje? Além da minha mãe, o meu pai, quando faleceu aos 11 anos, não é? A vivência que eu tive com a minha mãe a criar-nos tornou-nos disciplinados. Grande parte da minha família é. Mas mais importante, eu depois fui para uma escola de jiu-jitsu tradicional, que nem é jiu-jitsu, é jujutsu tradicional. E fomos educados no sistema tradicional de respeito. Então ensinaram-nos que perder faz parte, perder sempre é péssimo. Eu não posso estar sempre a perder. Não é? As pessoas confundem, não é que eu não tenha fraquezas, tenho. Não tenho que estar a esfregar essas fraquezas ao mundo e a fazer disso um troféu. Fraqueza não pode ser troféu. Tu concordas com a máxima que hoje em dia se fala muito, que o homem tem que mostrar sentimentos, o homem tem que chorar, o homem também é um ser humano. Porque a ideia não é que o homem tenha que o homem não possa chorar de todo, mas o que me parece é que de repente parece que o homem tem que chorar sempre, o homem tem que se mostrar vulnerável. O homem tem que ser forte, ponto final. Vou voltar a repetir para ficar bem. O homem tem que ser forte, ok? As minhas emoções eu tenho que as dominar. Eu não reprimo as emoções. Eu choro quando tenho que chorar, mostro as emoções a quem tenho que mostrar, mas no cômputo geral eu tenho que ser forte. Porque o homem, quando é líder, não pode ir lá à frente a mostrar a fraqueza. As emoções, a Bíblia é clara nisso, para quem acredita da Bíblia. As emoções estão sob o nosso jugo. O facto de eu estar triste, o que é que isso tem a ver com a minha atuação? E hoje em dia veicula-se isso. Não gosto do meu queixo. Logo a seguir tens um grupo no Facebook que não gosta do queixo. A seguir faz a associação dos queixos tortos. E depois todos que nós... Não. Eu sou mulato, eu sou africano. Entenderam onde eu quero chegar? Eu não estou a dizer que não tens de ter emoções. Tens que ter. Agora, há fóruns próprios para mostrar e na atuação da vida, a vida vai-te cobrar o resultado. A tua esposa vai cobrar o resultado. O teu filho vai-te cobrar o resultado. Pode dar um desconto, mas o domínio das emoções é algo fundamental hoje em dia. Eu sou uma pessoa vulnerável, certo? Mas não quer dizer que tenha que estar a esfregar na cara de toda a gente que sou vulnerável ou quais são os meus pontos fracos. Não, isso é entre eu e quem me rodeia. Não sei se me consegui explicar bem. Exato. O homem tem que ser forte, ponto. Está no nosso ADN. E tanto quando o homem é fraco, isso causa-lhes muitas doenças emocionais. Os homens, quando demonstram demasiada fraqueza, e está a acontecer muito na nossa sociedade, vocês já repararam que não se pode gritar hoje em dia? Já repararam que os apertos de mão estão mais fracos? Hoje em dia um alfa male é quase visto como uma pessoa... Não. O homem tóxica. O homem quando vê futebol grita. Olha bolas, grita, olha o Real Madrid grita. Isto não é ser tóxico, não. It is what it is, está no teu ADN, os apertos de mão fortes, etc. Nada contra quem tem perspectivas diferentes, mas o homem em si, na minha opinião, tem que mostrar alguma força, até porque se for o líder da família dele, tem que mostrar muita força. Olha, quando tu falas, lembra-me muito uma frase do Andrew Tate, que eu não sei se tu conheces e segues. O Andrew Tate diz que o homem não nasceu para ser fraco, o homem é forte e ponto. Fracas são as mulheres. Sim, mas ele... fracas são as mulheres, exatamente nestes termos. Eu não só sou fã do Andrew Tate, como estudo o Andrew Tate em profundidade. E o Andrew Tate é descontextualizado. Okay. Tanto que ele fala da igualdade da mulher. A mulher é forte
noutros aspectos. Eu não me comparo com uma mulher no nurture a tratar de uma criança, nem pouco, mais ou menos. Trato da minha filha, mas não se compara quando eu tinha uma esposa a tratar. Não tem nada a ver. Podes fazer. Uma mulher foi feita para estar num ringue. Pode lá estar, mas não é basicamente o que tem que fazer. Voltando ao Andrew Tate, os homens nasceram para ser fortes. Ponto. Não tem como lidar com isso de outra maneira, né? Não, uma das coisas que ele diz, que era onde eu ia chegar, é que a depressão é toda uma burla, é mentira. Epá, estás-me a obrigar a dizer coisas aqui que depois eu vou perder o meu emprego. Porque até por motivos pessoais, até vou-vos falar do fundo do coração, até por motivos pessoais, porque dentro das pessoas que eu amo, tenho gente com depressão. Certo. Profunda. Então, para tu veres a profundidade, a responsabilidade que eu tenho a dizer. A depressão é criada por ti, é um estado criado por ti. Eu posso morrer de muita coisa, de depressão não vou morrer. Porque eu nem sequer aceito que faça parte da minha vida. Mas não é bem assim, não? É. Eu vou-vos explicar que é. Eu de depressão não percebo, mas percebo de ser feliz. Vou dizer uma coisa. Comecem a comer hambúrgueres todos os dias. Estou depressivo. Não, tu fizeste para estar depressivo. Escolheste esse caminho. Ok? Agora, a Neide, por exemplo, levanta-se triste. Fica em casa, come. Mas podias ter-te levantado triste e ter feito uma caminhada. Porquê que quando fazes uma caminhada te sentes bem? Deixa-me dar-te um último exemplo. Estamos todos casados. Estamos gordos que nem tchugos. Divorciamos-nos. Começa tudo a correr para o ginásio e a comer verde. Porque o teu corpo naturalmente pede. Então, eu não percebo depressão, que nunca tive depressivo. Pois digo às pessoas, mas percebo de felicidade. Dar soco, fazer boxe, comer e regrar o açúcar, etc. A depressão é criada, literalmente. Aliás, hoje em dia a depressão é um negócio. Quanto mais depressivos estamos, mais trabalho estamos a dar aos outros e à indústria farmacêutica. Certo. Portanto, eu concordo com grande parte. Há coisas que ele diz que eu não concordo, mas o Andrew Tate, para mim, tem sido um exemplo de masculinidade. Olha, e neste caso, e falando para as pessoas que estão com esse problema, o exercício pode realmente ajudar a curar a depressão? O exercício cura. Neurologicamente cura-te a depressão. Ajuda-te na parte emocional e todas as pessoas sabem, isto é básico. Isto é básico. A depressão é curada muito com o exercício físico, porque liberta os hormônios da felicidade. Eu vou dizer isto e espero que não levem a mal. O diabo quer ver-te inativo. Nunca pensaram nisto? O diabo quer ver-te scrolling e a comer. Quanto mais inativo tiveres, mais o diabo ganha. O bem quer te ver bem. Deus quer te ver movimentado. Ok? Quanto mais te movimentas, melhor é. Então o que é que a depressão faz? Quer te levar para o lado do diabo. Por isso é que as pessoas que curam a depressão têm sempre o exercício físico e a alimentação como base. Não tem como. É fácil. Não, mas é mais difícil estar depressivo. A verdade é essa, né? Nós só vamos escolher o nosso difícil. Não tens muitas escolhas para fazer. Olha, já algum cliente teu destruiu-te psicologicamente? Já alguns bem duros. Mas o que é que te deixa mais frustrado? É o não falarem a tua língua, não perceberem aquilo que tu transmites? É o não veres resultado neles? O que me deixa mais frustrado é eu saber qual é o caminho e essa pessoa não fazer. Nós não sabemos tudo, né? Nós não sabemos tudo, obviamente. Mas há coisas que eu sei que resultam, ponto. O colega há bocadinho estava a me perguntar que queria parar de comer. Se ela continuar a comer, ela vai estar mal. Isto é testativo. E ela leva isso. Fala-me de comer bolachas. E eu estava a olhar para a colega na regia, dizia-me comer bolachas, e estava a olhar para aquele servidor e dizia assim, tu estás-te a destruir. Não consigo comer bolachas. Tá bom, como? Eu fico muito, muito consternado quando sei que 2 e 2 são 4 e não te consigo fazer chegar essa informação. Aí destróis-me psicologicamente. Já tiveste que desistir de algum cliente? Muitos já passaram pelo caminho e foram destruídos pela comida, pelo amor. Porque as pessoas acham que só se amam uma vez. É mentira, não se amam de vezes. Olha, Bruno, de todas as tuas conquistas, qual é a que mais orgulho te dá? É mais um me dá. São as minhas 2 filhas. Boa. O nascimento da minha primeira filha e o ter esta, que é minha filha também, ter este ser humano na minha vida agora que se chama Deusa Maria. Mas as minhas filhas são as minhas maiores conquistas. Do resto é volátil, o tempo leva, mas elas é que vão levar o nosso nome pela vida fora.
Uou. Qual foi o peso mais difícil que tu já levantaste ao longo da tua vida? A morte do meu pai, Uhum. e há pouco tempo, entraste há pouco tempo, o meu melhor amigo, o irmão dele morreu. Uhum. E foi mesmo um peso. Oh. Foi um peso muito grande ver o sofrimento do meu melhor amigo e eu ter que estar lá, Uhum. a ajudá-lo a suportar aquilo. Uhum. Foi um grande peso. Uau. Olha, há quem diga que um bom líder tem que ser empático, não é? Qual é o teu estilo de liderança? Como é que tu geres a tua equipa? É aos gritos, é na marra Eu sou ou... diretivo. Ok. Eu sou diretivo. Uhum. Temos alturas em que nós estamos muito bem, Uhum. mas temos alturas em que estamos mesmo no limite do red line e nós gostamos. Hum. Vou dar um exemplo. Eu sabia que hoje estou aqui sentado e não faltam alguns milhões de contas para cobrir. Eu sabia que naquele dia, durante este período agora, né, ia ter muita pressão. E é mesmo carga. Hum. É carga a sério. Que as pessoas não imaginam o que se passa. Já foste ao meu ginásio, que passa para trás daquelas Sim, portas. sim, sim. Mas foi empático. E eu acho que as pessoas deviam saber isso. Eu sou responsável pela vida dos meus funcionários, pela melhoria significativa daqueles que querem. Os funcionários agora têm uma casa, ganham mais. Eu sou responsável, independentemente de gostar deles ou não, de melhorar a vida daquele ser humano. Porque só assim é que eu consigo. E às vezes é preciso mesmo pancada. É preciso mesmo pancada. E a gente vai. Mas o final é muito bonito, porque tu vês aquelas famílias a florescerem. Uhum. Vês que já não passam tantas necessidades, já não te pedem sal, e vês aquelas pessoas como seres humanos a florescerem. É muito bom. Olha, agora de modo geral, existe alguma coisa que te frustra na sociedade hoje em dia ou em relação à juventude e não diria se calhar as pessoas da tua faixa etária, mas se calhar a geração seguinte? Alguma coisa que te preocupe, principalmente porque tens uma filha de 21 anos agora? Sim. Preocupa-me a preguiça mental. Hum. Está provado, não sei o que digo. Estamos perante a geração mais burra de todos os tempos devido à questão digital. E preocupa-me muito, em especial a geração que nunca viu. Acho que há aqui pessoas aqui que nunca viram uma cassete. Não, Okay? Nunca viram uma cassete. não, ninguém aqui. Há uns que nem viram MP3, né? E é importante que saibam que o que estão a viver agora às vezes está-lhes a atrofiar o cérebro. Okay? Estamos a ficar cada vez mais afastados da capacidade humana. Aliás, isto é óbvio, agora vem a inteligência artificial, o que eu vi nesta área, metade das pessoas que estão cá, talvez percam o emprego nos próximos meses, já não digo anos. Não sei se vocês viram Bem pertinho, bem exato. pertinho. E a mim preocupa-me a juventude que está sem força anímica. Tudo lhes deita abaixo. Não é uma crítica, porque eu tenho uma filha de 21 anos, mas não podes dizer um não, que essa pessoa já fica triste. Há sempre uma razão para tudo. Eu acho que temos que reformular ali um bocadinho. O melhor seria a tecnologia desta juventude com a força dos nossos avós. Teríamos seres humanos. Exato. E a criação de mentalidades fortes, não é? Porque Mas a culpa foi nossa, né? Nós demos aos nossos filhos estas gerações porque achamos que dando íamos compensar. Já se sabe, não tens, vais dar, os que vêm a seguir são fracos, e os fracos vão nascer os fortes e assim por diante. Mas nós só sabemos isto já com esta idade. Se eu soubesse o que sei hoje, é difícil digerir esta informação, mas esta juventude precisa de um abanão. Porque nada vai ser como nós queremos na vida, né? A vida é dinâmica. Olha, e mesmo já para terminar, eu gostava de perceber, tu fizeste um projeto que foi muito famoso, de muitos outros, não é? Tu fizeste o Fit Kuduro, que foi de onde eu te conheci, na realidade. O Fit Kuduro, que eu achei incrível, porque para pessoas que não sabem dançar Kuduro era uma coisa espetacular, não é? O que é que te motivou a misturar a ginástica com o Kuduro, não é? Que é um estilo musical que de certa forma nem todo mundo quer entrar, nem todo mundo sabe dançar, não é? E acabava por ser um desafio. Deixa-me separar isto por partes. Ninguém sabe que foi. O Fit Kuduro foi um acaso. Foi o teu caso? Não, foi um acaso. Foi um acaso. Eu trabalhava no HCTA e não vou aqui dizer nomes. E eles disseram que iam mandar uma equipa, assim é que começou a Samar, que iam mandar uma equipa para fazer uma raparagem, como vocês fazem. Entretanto, apareceu lá um senhor chamado Gildo, que ficamos amigos. O Gildo da Team Films. Aparece. E eu, com esta vivacidade, como é, vieram-me ver. Ele não me conhecia, só que ele ficou calado. E eu mostro-lhe aquilo que estava a fazer. Ele ficou calado e disse, epá, espera aí, já venho. Leva isto à TV Zimbra, aquilo vai para o ar.
uns dias depois. Mais tarde chegou a pessoa que realmente me foi ver, que até não estava tão bem assim com o Gil, e diz, então mostra-me o que tens para mostrar. Disse assim, mas senhor TV Zimbo, eu já mostrei, ela faz... E foi assim que nasceu Bruno Samora. Ok. E eu disse que ia criar o feat com o Duno. O bom do Samora é que o Samora não lança cheta. O Samora, e isso é que faz eu ser o palhaço, porque há muita gente como eu, vocês não têm noção da admiração que são os grandes dançarinos. Então, qualquer um deles é capaz de dançar bem. Eu, quando vejo um dançarino numa festa, eu fico mesmo emocionado, porque eu chego a ter inveja daqueles passos. Então, eu, por saber isso, disse assim, eu vou capitalizar isto em passos. Porque não sei se vocês repararam, a salsa tem quantos passos? Vamos supor, 3 ou 4. Qual é a dança no mundo que cada coreografia tem um passo? Vocês sabem que Chris Brown copia, Beyoncé copia. Os angolanos são literalmente o povo mais criativo do mundo. Cada música tem um passo, malta. Então é muito fácil, é só agarrar aquele passo e juntar a técnica da ginástica. E foi assim que nasceu o Feat Kuduro. Porque alguém que não sabe dançar e continua a não saber dançar, mas que quer dar a sensação aos outros que se pode treinar com aquilo. Mas foi um acaso, foi esta mistura de tudo isto. Depois fomos para a Zimba, a partir de nunca mais paramos. E foi espetacular. Neste momento, para além do teu ginásio que está a decorrer, o que é que tu tens feito que mais te emociona, que te faz levantar todos os dias? Olha, as pessoas não sabem, mas o meu rendimento já nem vem nem de ginásio nem de ginástica. Não. Não, o meu rendimento vem do team building, da formação comportamental e do que nós chamamos saúde e bem-estar corporativa. As pessoas têm uma ideia, não têm uma ideia errada, eu faço até propositadamente para que acreditem nisso, mas a minha maior empresa é a Bruno Samora Motivação, que vive de motivação, ginástica laboral, workshops, team building. O resto também nos dá rendimentos, mas a minha maior empresa nem sequer tem a ver muito com ginástica, é mais motivação, workshops, formação comportamental, graças a Deus. Boa, perfeito. Olha, e já para terminar, não é, Bruno? Eu gostava de saber o que é que tu dirias para as pessoas que ainda vivem no sedentarismo e, de certa forma, para aquelas pessoas que ainda são desculpacionistas, eu dizia, não é? Hoje não posso por isso, amanhã, não dormi bem. Eu estou a falar para mim. Eu todos os dias tenho um motivo para faltar ao ginásio, todos os dias. Mas está tudo bem, nós somos para o Max. Eu vou fingir que eu não disse isso. Olha, o que eu tenho a dizer é que todos nós vamos pagar o preço das nossas decisões. Eu também, inclusive, também eu não estou a falar isto de uma perspectiva lá em cima, mas podes pagar tudo. Mas quando tiveres um problema de saúde, vais ver que tu não tens problemas, tens um problema. Não sei se me fiz entender. Certo. Tens vários problemas com o namorado, com o marido, a vida parece tudo que está tudo mal. Quando tiveres um problema de saúde, tudo o resto vai acabar. Por isso a nossa saúde, insignificante. a nossa saúde é um bem tão precioso que nós devemos fazer o mínimo para cuidar dela. É só 30 minutos de exercício 3 vezes por semana e regar um bocadinho a alimentação. E tens uma vida maravilhosa. Não é preciso entrar em exageros e fanatismos, não. Isso não. Mas é muito importante que as pessoas saibam isto. O nosso bem mais precioso é o nosso organismo, é o nosso corpo. E quando estás bem com o teu corpo, é tudo muito mais fácil. Bom, Samora, eu vou agradecer a tua presença aqui. Foi uma conversa muito motivadora. Obrigado. Eu acho que hoje aprendemos bastante, não é? Meus futuros Pro Max e meus Pro Max Já são Pro Max. Foi uma conversa muito, 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 muito boa. Obrigado. Mas eu preciso que tu saibas que ninguém sai daqui do Pro Max. Ninguém que se senta nesta cadeira sai daqui de mãos vazias. Então, eu vou pedir à minha produção, por favor, o meu mimo, o meu presente aqui para o nosso Pro Max Bruno Muito Samora. obrigado. Antes de eu te passar, Bruno, eu gostava que tu soubesses que isto, em nome de toda a equipa do Pro Max, significa um reconhecimento de todo o teu trabalho. Muito obrigado. Um reconhecimento de tudo aquilo que tu tens feito, não só no lado de liderança, como no lado da saúde física, como treinadora. E gostava de dizer que continua a inspirar pessoas, continua a ser um Pro Max e esperamos ter-te aqui novamente. Muito obrigado, eu que agradeço. Vou colocar no meu escritório, no meu novo ginásio, para me lembrar de onde é que eu vim. Muito obrigado. Obrigada, Bruno, e muito obrigada a todos vocês que estiveram connosco. Eu espero que vocês tenham apontado muito bem as coisas importantíssimas que o Bruno falou aqui.
sobre saúde mental, sobre o exercício físico e, acima de tudo, sobre a mentalidade masculina. Atenção, nós temos que olhar muito para aquilo que é o mundo, para aquilo que é a nossa juventude e para onde estamos a caminhar. E é com homens fortes, mulheres fortes, uma sociedade forte que nós vamos mudar o mundo. Pessoal, muito obrigada por tudo. Até o próximo podcast e eu conto com vocês. Sigam as nossas redes sociais, sigam as nossas páginas, sigam as páginas do Bruno e estamos juntos no nosso próximo podcast. Beijinhos. Este programa é patrocinado por